porque a jornada para uma beleza exuberante começa agora. É um prazer falar com Felipe Saldanha. Vieira Saldanha ou Saldanha Vieira? Vieira Saldanha. Vieira Saldanha, Vieira Saldanha. especialista em tricologia, meu amigo, satisfação em falar contigo. Hoje a gente também vai falar de muita coisa boa da tricologia, né? Doutora Jaqueline Souza, enfermeira, esteta, especialista em bioestimuladores, é um prazer falar contigo. Prazer todo meu, Felipe, é sempre um prazer estar com vocês. Começando com o Dr. Felipe Saldanha, tricologia tem a ver com tricô? Não, de forma alguma, né? Nada disso. Como que é a tricologia na estética? Essa, conta um pouquinho pra gente. Por incrível que pareça, é uma das perguntas que mais me chega. Se tricologia é o estudo de tricô, né? Nada mais é do que o estudo da ciência dos cabelos. É o estudo do couro cabeludo, dos cabelos e de como que o profissional vai atuar dentro da saúde capilar. Então hoje o tricologista está inserido dentro de um mundo onde ele precisa ver esse paciente como um todo. Ele estuda os cabelos, porém ele tem que entender muito de fisiologia, tem que entender de bioquímica, tem que entender de patologias, porque hoje nós temos diversos tipos de problemas que vão gerar como consequência a queda de cabelo. E o tricologista é o profissional que vai ajudar o paciente a atuar nesses problemas. Bacana. Conta pra gente aí, quem são os profissionais que atuam dentro da tricologia hoje? Hoje nós temos todos os profissionais da saúde, de uma maneira direta ou indireta, vão atuar com a tricologia, né? Mas o que é o tricologista antes de mais nada? É o profissional da saúde que se graduou ou se pós-graduou na área de tricologia. Hoje nós temos reconhecido por conselhos, pelo Conselho de Farmácia, pelo Conselho de Biomedicina, e ontem foi reconhecido também pelo Conselho de Enfermagem, a profissão tricologista. Hoje o médico também ele pode ser denominado tricologista, desde que ele faça dermatologia, depois venha fazer uma atuação dentro da tricologia. Indiretamente, nós temos todos aqueles profissionais que estão por detrás desses tratamentos. Como que seriam esse modelo indireto? Aquele profissional que está dentro de uma bancada, que está fazendo a avaliação de um exame laboratorial, ele está auxiliando muito o profissional tricologista. O farmacêutico que está atrás de uma bancada, no processo de manipulação de uma medicação, ele está ajudando indiretamente o tricologista. Então, todo profissional da saúde hoje, ele está indiretamente ligado à tricologia. E o tricologista ele precisa de uma equipe multidisciplinar para ele estar atuando de forma mais eficaz em prol desse paciente. Bacana. Doutora Jaque é enfermeira, você ficou sabendo dessa resolução agora, né? Que os enfermeiros eles também podem atuar dentro da tricologia. O que você achou de tudo que o doutor Felipe passou para a gente? O que o doutor Felipe acabou de passar, eu achei bem interessante. É um universo, né? Estética é um universo de vários procedimentos e tratamentos estéticos, né? Super interessante, né? Super válido, e é um campo a mais para a enfermagem também atuar. Doutora Jaque, que é especialista em bioestimuladores faciais e corporais, conta pra gente um pouquinho aí sobre os bioestimuladores. O que esses bioestimuladores fazem de tão bom assim para a população, né? Tanto os corporais, agora está super em alta, o bioestimulador, ele deixa o bumbum mesmo perfeito? Existe o bumbum perfeito? Sim. Então, os bioestimuladores de colágeno, eles são substâncias capazes de auxiliar no rejuvenescimento, tanto facial quanto corporal, volumizar, auxiliar na flacidez. E hoje a busca para um procedimento estético em que você consiga fazer com que seu organismo produza, passe a produzir o próprio colágeno, nada melhor que o bioestimulador de colágeno. Então, hoje nós temos uma estética voltada para a naturalidade e não tanto procedimento e tanta quantidade de produto. Então, hoje a gente busca uma estética voltada mais para a naturalidade, em que o próprio organismo do paciente ele vai produzir esse colágeno e vai ficar mais jovem. Quem pode usar bioestimulador? A partir de quando? Como que funciona isso? Tem alguém que não possa usar bioestimulador de colágeno? Sim. Em estudos, os estudos comprovam que começamos a perder colágeno a partir, em média, dos 25 anos.
Então a gente tem uma perda gradativa de colágeno, em que a gente não consiga produzir com a mesma intensidade que produzíamos antes. Então esse bioestimulador de colágeno, ele veio tanto como um banco de colágeno para pessoas mais jovens que pretendem chegar com envelhecimento mais belos, tanto para as pessoas também que queiram tratar flacidez, tratar algumas linhas de expressão em que o botox ou a toxina botulínica não consegue atuar. Então a gente trabalha tanto a parte facial, a parte corporal, com bioestimulador de colágeno, para aquelas pessoas que tenham muita flacidez, depende do grau de flacidez que pode ser utilizado também. E aquelas pessoas que não é interessante estar usando, são aquelas pessoas imunossuprimidas, pessoas, mulheres grávidas, né, pessoas que têm algumas doenças em que não são autorizadas a realizar. Mas é isso, tem que estar fazendo avaliação médica para saber se está apto a usar. Bacana. Acho Então, que se unir bioestimulador de colágeno com a tricologia, a pessoa vai ter cabelo belo, É, face bela e o corpo belo também, né? esbelto. O Esbelto. interessante das duas áreas, né, é que ambas elas trabalham aquilo que a pessoa já tem. O tricologista hoje, ele prepara todo aquele couro cabeludo para ele receber um implante, por exemplo. Então, hoje a gente tem trabalhado muito esses processos minimamente invasivos, não cirúrgicos. Então, muitas vezes as pessoas elas não querem passar por um processo cirúrgico. Em alguns casos, é possível sim usar os bioestimuladores de colágeno, é possível usar os tratamentos dentro da tricologia para a gente reaver aquela saúde, aquela beleza daquele paciente de uma forma mais natural possível. Então, às vezes, aquele paciente ele veio ali com uma queda capilar que ainda não é necessário realizar uma cirurgia, ele vai fazer uma média de tratamentos ali bem interessante que ele vai ter um estímulo de cabelo. A mesma forma, aquele paciente que está querendo um processo de melhorar o aspecto da pele, mas ele não quer passar por uma cirurgia plástica, em alguns casos a gente pode sim utilizar o auxílio dos bioestimuladores de colágeno de uma forma bem interessante. Então hoje a estética ela tem trabalhado muito isso, trabalhado o natural, a naturalidade. E a gente está vendo dessa migração do que os exageros, os excessos, eles não são bons. Né? A gente tem esse processo de dismorfismo corporal, onde esse paciente ele não se vê no espelho e às vezes ele quer aquele excesso. E hoje o profissional da saúde, da estética, que contribui para isso, ele está atuando de forma negligencial. Ele não está atuando de uma forma muito específica nesse paciente, ele não está ajudando a saúde desse paciente. E hoje o novo profissional da saúde, o novo profissional da estética, ele vai trabalhar a naturalidade e vai fazer com que aquele paciente se aceite como ele é. Claro, melhorando o que pode ser melhorado dentro da evolução científica, da evolução estética que a gente tem tido. Conta pra gente aí, como que funciona? O paciente que ele quer ter uma melhora, ele te busca, faz uma avaliação e a partir dessa avaliação você monta um plano de tratamento para ele. Sim. Tem a associação de protocolos, né, Sim, que sim. muita gente vê dentro da estética. O que você consegue associar dentro da tricologia para conseguir entregar um melhor resultado para esse paciente? A primeira coisa que a gente precisa avaliar é a saúde como um todo desse paciente. Como eu havia dito, nós temos diversos tipos de doenças que vão ser, a consequência dessas doenças vai ser a queda de cabelo. Então, primeiro a gente começa com uma avaliação nutricional, nós começamos com uma avaliação bioquímica, hormonal desse paciente para ver como que está a saúde dele no geral. A partir desse momento que a gente faz essa primeira avaliação, a gente faz a tricoscopia. O que é a tricoscopia? É um exame onde que a gente usa uma lente muito grande, avalia o couro cabeludo desse paciente e através dessas características de cada tipo de queda de cabelo, a gente vai delimitar, olha, esse tipo de alopecia é uma alopecia específica, nós temos que tratar da seguinte forma. E dentro dos tratamentos na estética, nós podemos utilizar a intradermoterapia, o microagulhamento, laser de baixa potência, o plasma rico em plaquetas, os fios de PDO, toxina botulínica em cabelo, que hoje é uma revolução. Sério? Muito Nossa! interessante. Hoje a gente vê que tem muitas pessoas que têm uma certa tensão muscular e quando a gente faz a aplicação da toxina botulínica na musculatura, a gente relaxa essa musculatura e entrega uma vascularização muito maior. Então esse paciente que é muito tenso, a gente usa da toxina botulínica também. Nós temos hoje na literatura vários tipos de tratamento, né? Desde os tratamentos
não dolorosos, né? Vamos dizer aí dentro das terapias capilares, nós temos a argiloterapia, temos os óleos essenciais, temos os lasers de baixa potência e alguns tratamentos que são um pouco mais invasivos, são semi-invasivos, mas que acabam tendo um resultado bem interessante também. Aí a gente entra dentro da intraderme, do microagulhamento, do laser de alta potência, e tudo isso associado dá um resultado muito interessante para esse paciente. Então a gente precisa identificar inicialmente qual que é o tipo de queda dele. E a partir do momento que eu identifico esse tipo de queda, aí eu passo a suplementação oral ou medicação desse paciente e depois a gente faz o tratamento em consultório. Esse tratamento em consultório pode desenvolver diversas técnicas que vão auxiliar cada pessoa de forma personalizada. A ansiedade, ela pode levar a pessoa a ter queda de cabelo? Felipe, hoje uma das principais causas da queda de cabelo é uma coisa que a gente chama de inflamação neurogênica. Essa inflamação neurogênica, ela se dá pelo excesso de estresse. Então, todo o efeito estressor que a gente tem manda um comando para o folículo piloso, para esse folículo piloso entender o seguinte: eu preciso parar de crescer, ou então eu preciso cair. Então, a partir do momento que eu tenho essa mensagem, o meu corpo ele entra num processo de queda capilar. Então, hoje o estresse é uma das principais causas em consultório da queda de cabelo. Pessoas mais estressadas, a gente vê que tem um índice muito maior de queda capilar. E uma coisa que é muito interessante é que o cabelo ele acaba sendo um biomarcador de saúde. Antes de aparecer uma doença, ele vai aparecer primeiro no cabelo, vai aparecer primeiro na pele, nos dentes, para depois, alguns anos depois, acabar aparecendo no cabelo. Então, quando o profissional da saúde ele usa o cabelo como uma referência, ele consegue trabalhar na parte preventiva de uma doença que às vezes aconteceria daqui 20, 30 anos. Né? E quando a gente consegue identificar isso de forma específica e não só tratar o cabelo em si, nós temos um resultado fantástico da qualidade de vida desse paciente e da melhora da textura da pele, melhora do cabelo, melhora de todos os aspectos relacionados à saúde no geral desse paciente. Doutora Jaque, ela faz química, luzes, mexe, como que é esses cuidados que você tem aí com o seu cabelo? Conta pra gente aí um pouquinho. Realmente tem muitos produtos químicos que nós mulheres principalmente utilizamos no cabelo e que realmente causam queda. Eu parei de aderir a esses produtos químicos. Hoje eu uso só chá de camomila no cabelo. Oh, que coisa boa. E o que acontece? Realmente eu tenho observado isso mesmo, especialmente as pessoas que têm câncer, que têm queda de cabelo, as pessoas que têm déficit nutricional, né? Então, assim, é bem interessante a proposta. Eu mesmo tive uma experiência recente. Eu tive o Covid e eu percebi que meu cabelo começou a cair muito depois que eu tive o Covid. Eu falei, caraca, na minha família todo mundo é careca, eu vou ficar careca agora também. Por que isso? Né? O que foi um fator que fez com que o cabelo começasse a cair? É muito interessante, a gente tem algumas literaturas mostrando, inclusive num simpósio que teve na Europa, que foi demonstrado que aquelas pessoas que tinham uma predisposição genética, alopécia androgenética, eles produziam uma proteína em específico que facilitava o vírus de entrar no corpo daquelas pessoas. Então, aquelas pessoas que tinham uma tendência genética, que não estavam fazendo uso dos bloqueadores da 5-alfa-redutase, como finasterida, dudasterida, e na maioria dos casos eram homens, eles tinham uma doença um pouco mais forte do que aqueles que não eram. Né? A gente tinha uma estatística em relação a isso. Isso é uma das questões da COVID. Outra questão, toda inflamação que nós temos, toda vez que o nosso corpo ele necessita priorizar as vitaminas, os minerais, os hormônios para combater uma doença, o cabelo ele vira um anexo, ele fica por último. Então o corpo começa a mandar sinais, vários mensageiros, para aquele cabelo cair, para aquelas vitaminas e nutrientes, para aqueles minerais irem para outros locais, nesse caso para a defesa do corpo. Então a partir do momento que eu tenho um estresse, que eu tenho uma febre, que eu tenho uma inflamação, o meu corpo vai entender que nós temos vários outros órgãos, várias outras estruturas que precisam muito mais daqueles nutrientes do que o próprio cabelo. Então o cabelo começa a cair.
Então a gente vê isso muito, a gente viu muito isso pós-Covid. E além desse fato, é uma doença extremamente inflamatória. A população já está extremamente inflamada. Com mais inflamação ainda, a tendência é que o cabelo venha a cair. Então, todo aquele processo de privação de nutrientes, todo aquele processo de privação, de vascularização, o que seria essa vascularização? Levar o sangue para o couro cabeludo, ela vai indo para outros locais. E a partir desse momento, o corpo entende, olha, o cabelo não é importante agora, eu preciso priorizar outras coisas. E aí a gente começa a ter a queda de cabelo. Uma coisa muito legal, nós temos vários tipos de alopécia. Eu vou citar algumas aqui que são bem legais, que, por exemplo, é o eflúvio anágeno, eflúvio telógeno, alopécia androgenética. Na Covid, a gente viu uma grande manifestação desse eflúvio anágeno. O que seria esse eflúvio anágeno? O cabelo ele começou a cair numa fase de crescimento. Não era para ele estar caindo. E ele acabou caindo. Nós vimos também, depois dessa primeira, segunda semana, e depois que a gente vê até uns 3 meses após, o eflúvio telógeno, agudo. Depois que passou a doença, mesmo assim, a pessoa veio a ter uma queda de cabelo. E a gente teve também nas manifestações daquelas pessoas que já tinham uma predisposição a ter uma alopécia androgenética, onde que tem todo um mecanismo hormonal envolvido, o cabelo começou a cair como um eflúvio. Mas aí, como aquela pessoa já tem uma predisposição genética, aquilo ficou sendo um pouco mais aguçado para aquelas pessoas. Então, fez com que a doença ela viesse um pouco mais cedo do que ela viria. Então, muita gente achou, nossa, eu comecei a ter alopecia androgenética depois do Covid. Não, você já tinha alopecia androgenética, você teve um eflúvio, ou anágeno, ou telógeno pós-Covid, e aí você descobriu que também tem uma alopecia androgenética. Então, vem uma associação muito legal aí de diversos tipos de alopecia. Você não precisa ter um tipo só. Infelizmente, você pode ser premiado e ter vários tipos, né? O paciente que tem ou uma alopecia areata ou outro tipo de alopecia que já está envolvida com uma inflamação, junto com o Covid, que vai potencializar ainda mais essa queda de cabelo. Então, aumentou-se muito o número de pacientes em consultório depois que teve esse processo de queda capilar. E hoje todo mundo que trabalha com tricologia observou muito isso também. Aí vem o papel do profissional. Eu trato a causa, eu trato o sintoma. Então a gente tem que estudar todo o metabolismo daquele paciente antes de começar um tratamento, porque eu posso estar dando um tiro no pé. Vamos ver como que está a reserva energética desse paciente, com enzima Q10, como que está a questão metabólica desse paciente, como que está a resistência insulínica dele, como que está as vitaminas no geral, vitamina D, que vem em alta aí também depois dessa pandemia, se falou muito de vitamina D, e hoje a gente vê que a maioria dos pacientes que tem queda de cabelo também tem uma hipovitaminose de vitamina D, vitamina D está baixa. Hoje a gente não toma mais sol, né? Eu até fui fazer recente agora os exames e o meu deu baixa mesmo de vitamina D, inclusive o médico ele me orientou a tomar vitamina D uma vez na semana para poder regularizar, né? Quanto tempo que demora para uma pessoa começar a ter resultado dentro da tricologia? Isso vai variar muito, Felipe. Eu posso ter resultados dentro de um mês, eu posso ter resultados dentro de um ano. Tudo vai depender do qual é o tipo, o modo da queda de cabelo e por que aquele paciente está ali, né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está com uma deficiência nutricional e eu comecei a repor esses nutrientes. Dentro de um mês, ele já vai começar a ver esse cabelo crescer novamente. Dentro de 2 a 3 semanas, essa queda vai paralisar. Então, tudo vai depender das reservas energéticas que eu estou tendo ali. Agora, um paciente que ele tem uma queda de cabelo genética, que às vezes eu necessito de vários ciclos de crescimento de cabelo, às vezes eu preciso de 1 ano para ver um resultado legal. Então é muito variável, a gente precisa entender primeiro qual que é o tipo de queda, o motivo dessa queda, qual que vai ser o tratamento que eu vou adotar. Esse paciente ele vai ser colaborativo comigo em tratar em casa ou ele só vai tratar em consultório? Então todos esses fatores vão me auxiliar e vão auxiliar o paciente a ter uma resposta ou benéfica ou maléfica. Então a gente tem um contrato de profissional e paciente. Eu preciso fazer minha parte, mas o paciente também precisa fazer a parte dele. Será que o meu sono está adequado? O paciente vai. Primeira coisa que eu pergunto para o paciente: o sono está adequado? A gente tem hormônios específicos, como o GH,
que depois é transformado em IGF-1, que é um dos principais hormônios que vão gerar o crescimento capilar, mas se esse paciente não tiver um sono bacana, eu posso fazer 1000 tratamentos nele ali. Só que se ele não adequar o estilo de vida, às vezes ele não vai conseguir ajudar ele mesmo. Né? Diferente dos bioestimuladores, né? Hoje na estética a gente tem procedimentos de curto prazo e de longo prazo, né? Doutora Jaque, especialista em bioestimuladores, consegue um resultado em quanto tempo? Conta aí pra gente. Os bioestimuladores, quando são aplicados ou na face ou corporal, eles começam já um processo inflamatório que a gente queira que seja controlado, né? Que a gente vai avaliando. E o que acontece? Quando a gente faz esse estímulo da produção de aumento de células de fibroblastos, elas vão se diferenciar e estimula a produção de colágeno. Então a gente precisa desse processo inflamatório, que é um processo inflamatório controlado, que o nosso organismo vai realizar, para ele produzir essas fibras de colágeno. E esse resultado vai ser uma pele mais firme, com menos flacidez, mais bonita, com mais visto. Conseguimos um resultado inicial em torno de 30 dias. De acordo com os estudos, eles demonstram que tem bioestimuladores que bioestimulam até em torno de 36 meses, dependendo do bioestimulador, da dose e do paciente. Porque eu tenho pacientes que são mais jovens, que têm uma resposta melhor, e eu tenho pacientes mais idosas que a gente precisa dar um up nas células para elas poderem acordar, eu falo assim, né, com meus pacientes. Então, a gente lança a mão de outros tratamentos auxiliares para a gente poder conseguir ter esse resultado excelente na pele do paciente. Assim como na tricologia, um paciente ele quer fazer os cuidados para melhorar estria, celulite, o bioestimulador ele consegue entregar esse resultado ou tem que associar outros procedimentos igual dentro da... Geralmente a gente associa. No caso de estria, a gente vai ter na camada, da primeira camada, que é epiderme, então o bioestimulador ele vai entrar na subcutânea para a dérmica. Então nós temos camadas de pele diferentes. Então, eu preciso de um tratamento coadjuvante, a gente pode entrar com microagulhamento, com ativos, né? E lançar mão de outros tratamentos associados com o bioestimulador. Então, a gente trabalha as duas camadas. No caso do glúteo, nós trabalhamos de dentro para fora. A gente trabalha a flacidez muscular, a flacidez tissular, os bioestimuladores, porque os bioestimuladores ele auxiliam no tratamento da celulite. Então, quando a gente faz a subcisão com o bioestimulador na camada correta, para subcutânea, para a dérmica, então a gente faz esse bioestímulo de colágeno, então a gente faz esse descolamento dessas fibras, né, da celulite e da fibrose. Com isso, a gente vai ter um melhor resultado e estimulando mais a produção de fibroblasto. Bacana. Dr. Felipe também é especialista em laser terapia, né? Sim, sim. O laser, ele nessa entrega, como que funciona? Tem que ter um cuidado muito específico com o laser, né? Uma coisa bem legal do laser é que a gente tem laser para machucar, nós temos laser para estimular. Então tudo vai depender da dose. A gente classifica esses lasers aí, laser de baixa potência, laser de média potência e laser de alta potência. Se eu quero um efeito mais estimulatório, sem agredir, eu vou usar um laser de baixa potência, que vai estimular certas características da minha célula, ou certas estruturas dessa célula que vão ativar o metabolismo ali e vão conseguir ou produzir colágeno, melhorar a gordura localizada, melhorar o crescimento capilar. Mas eu também posso atuar no outro extremo, que são os lasers de alta potência. Aqui eu sou apaixonado, por exemplo, com laser de CO2 fracionado, que primeiro ele vai destruir, para depois ele reconstruir, e acaba sendo um bioestimulador de colágeno também, né? Então, quando a gente faz essa associação de protocolos, laser de baixa, laser de alta, laser de média, a gente consegue um resultado bem legal. Claro, associando as outras técnicas também, não adianta nada eu fazer um estímulo com laser, se esse meu paciente ele não está com um nutriente específico para a produção de colágeno, por exemplo, vitamina C. O
Pacientes que têm deficiência de vitamina C, a gente vai fazer uma bioestimulação de colágeno, eu preciso da vitamina C como cofator para ativar o fibroblasto. E aí, se eu não tenho esses nutrientes, se eu não tenho peptídeos de colágeno específicos, eu não vou ter um resultado tão legal. Então, quando a gente associa a técnica de laser de baixa, laser de alta, bioestimuladores de colágeno, juntamente com nutracêuticos, dermocosméticos, eu tenho um resultado bem mais interessante do que quando eu venho só com a tecnologia em si. Em tricologia, a gente consegue usar tanto laser de baixa, quanto laser de alta, quanto laser de média. Um laser de depilação, por exemplo, né, o modo correto de se falar epilação a laser, ele consegue remover aquele pelo. Por incrível que pareça, o mesmo comprimento de onda, se ele for colocado numa dose menor, a gente consegue estimular o cabelo. Então, o que é muito lindo dentro da laser terapia é isso. O mesmo comprimento de onda, ou ele pode destruir, ou ele pode estimular. Tudo vai depender de uma coisa chamada dosimetria. Por isso que é muito importante o profissional da saúde, o profissional da estética, quando estiver trabalhando com tecnologia, entender muito dessa parte física. O que é a potência, o que é fluência, o que é comprimento de onda. Que através desse processo, nós vamos conseguir entregar o melhor tratamento para o paciente. Né? Ou um tratamento estimulatório ou um tratamento inibitório. Então, tudo isso vai depender de dosagem, outros fatores que a gente tem dentro dos comprimentos de luz. Bacana. Tem alguma pergunta que você queira fazer relacionada ao tratamento proposto? O que você conhece de tricologia, doutora Jaque? Conta um pouquinho pra gente. Aí o know-how é dele, né? Não, tricologia eu não... a gente passou a estudar um pouco, né, na pós-graduação, mas cada profissional, eu acredito que vai para aquela área que se simpatiza mais, que gosta mais, né? Eu acho bem bacana a área de tricologia, acho que o nosso organismo é um conjunto em que um sistema depende do outro, né? E eu acho que deve ser até interessante eu perguntar para ele sobre bioestimulador de colágeno no cabelo, não sei, né? A gente tem sim. Calota tem? Não sei. Hoje a gente começou a observar dentro de alguns procedimentos de fios de PDO que eram implantados no couro cabeludo, começou-se a nascer cabelo. Todo mundo ficou intrigado. Por que isso estava acontecendo? Todo aquele processo ali de estímulo, ele vai liberar fatores de crescimento específicos que vão ser sinalizadores para o crescimento. Além disso, a gente tem ali a matriz celular, que ela precisa de colágeno para um processo de ancoragem. Então, dentro dos tratamentos capilares, tem um momento que eu tenho que fazer bioestimulação de colágeno também. Então, quando eu faço um processo de microagulhamento ou um processo de laser de alta potência no couro cabeludo, eu vou estar liberando ali IGF-1, EGF, diversos outros fatores de crescimento que vão estimular cabelo e vão produzir colágeno ao mesmo tempo. E toda vez que a gente trabalha toda a estrutura da pele, a gente consegue fazer que aquela pele fique saudável. O bioestimulador de colágeno ele tem essa capacidade. Então, hoje a gente vê aí alguns artigos coreanos mostrando a aplicação de fios de PDO, claro, em pessoas que não estejam com o couro cabeludo extremamente inflamado, porque existe uma diferença de inflamação crônica, de uma inflamação aguda, inflamação descontrolada, inflamação descontrolada. Se eu pego um bioestimulador numa inflamação extremamente descontrolada, ao invés de eu ter crescimento, eu vou ter queda. Mas se eu controlo essa inflamação com fatores de crescimento específicos ali, como consequência eu vou ter o crescimento capilar também. Por que a gente faz, às vezes, microagulhamento em barba? Para estimular fator de crescimento, a gente estimula fator de crescimento, ao mesmo tempo a gente tem uma barbazinha ali de consequência também. Então, hoje, o cabelo é muito interessante que ele responde a muitas coisas. Eu já usei, inclusive, tratamentos à base com ácido hialurônico, vitaminas e minerais em couro cabeludo, porque eu percebi que aquela pele ali estava desrevigorada. Ela precisava de hidratação. Tudo que a gente tem, nosso corpo, a maior parte dele é água. E se a gente não tem água ali, o que vai acontecer? Eu não vou ter a entrega correta dos meus nutrientes, da minha vascularização em si. Toda vez que eu tenho um processo de bioestimulação, eu tenho angiogênese. Toda vez que eu tenho um processo de angiogênese, eu levo vaso. Toda vez que eu levo vaso, eu levo sangue, eu levo nutrientes, eu levo hormônios e tudo mais. Então, sim, dá para a gente associar bioestimuladores, dependendo do bioestimulador, em couro cabeludo.
Lembrando que bioestimulador não são só substâncias. O laser pode ser um bioestimulador. Sim. O próprio fato da gente perfurar o couro cabeludo, quando a gente faz uma intradermoterapia, está querendo ou não bioestimulando. Já estimula. Então a gente começa a observar isso. Uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cautela são nas alopécias cicatriciais. São aquelas que geram uma inflamação descontrolada. Por exemplo, uma alopécia fibrosante frontal, no líquen plano pilar. Eu tenho que tomar muito cuidado com o estímulo de colágeno ali também, porque eu já estou produzindo uma inflamação e estou gerando, querendo ou não, um colágeno não tão bem visto, mas eu estou gerando. Porque toda cicatriz ela tem o quê? Acúmulo de colágeno. Então, tudo é uma parcimônia. A gente vai saber controlar ali. Eu devo usar esse bioestimulador, devo usar essa tecnologia ou não. Mas é bem-vindo também. Para o profissional que é enfermeiro, biomédico, farmacêutico, que ele quer se capacitar em tricologia, quanto tempo que demora para ele poder fazer essa capacitação? Olha, um bom tricologista ele nunca vai parar de estudar, né? Tem coisas hoje que eu já estou na área, tem 8 anos já que eu estudo tricologia e cada dia a gente vê uma coisa nova. Hoje, o enfermeiro, por exemplo, ele ser tricologista, ele precisa de 100 horas. O biomédico não tem uma carga horária específica, ele precisa o quê? De 360 horas de pós-graduação em estética ou 500 em estágio supervisionado. Porém, mesmo após a pós-graduação, ele precisa se aprofundar um pouco mais em tricologia. Hoje, muitos dermatologistas falam que eles são tricologistas também, mas muitas vezes a gente vê o médico dermatologista que não tem um conhecimento tão avantajado dentro da tricologia, porque ele não se especializou naquilo. O farmacêutico, se eu não me engano, são 80 horas para ele ser denominado tricologista dentro do conselho. Nós temos a graduação de tricologia de 2 anos, 2 anos e meio. Então vai depender muito, né? Vai depender muito de cada conselho. Mas como experiência clínica, eu acho que menos de 360 horas, né? Que é uma pós-graduação, a gente ainda sai um pouquinho cru. Eu acho que a tricologia ela demanda muito estudo, porque tem que entender muito dessa parte fisiológica, tem que entender um pouco dessa parte metabólica no geral, e a gente vai associando. Um aprendizado que eu tive lá na estética, eu vou acabar associando dentro da tricologia. A graduação que teve lá na enfermagem, uma graduação que teve na biomedicina, na farmácia, na medicina, ela vai ser a base para a gente começar a fazer uma estrutura boa para conseguir ter conhecimento para trabalhar de forma adequada essa tricologia. Então a gente consegue fazer isso, né? Então hoje o profissional da saúde, que ele é curioso, ele vai ser um excelente tricologista. Eu costumo brincar que tem hora que o cabelo está caindo, mas a gente tem que descobrir o que está acontecendo com a unha do pé, porque querendo ou não acaba tendo uma relação, né? Então a tricologia é uma ciência à parte. A gente depende da estética para atuar nela, a gente, quando eu digo biomédico, mas acaba sendo um pouco mais aprofundado algumas questões, porque a gente precisa entender todo esse metabolismo ali relacionado ao folículo piloso, que é bem complexo, mesmo sendo uma estrutura muito pequenininha, nosso folículo é microscópico, ele acaba sendo extremamente complexo, porque ali nós temos vários tipos de funções sendo exercidas. A nível de capacitação, a Jaque é enfermeira. Sim. Ela é especialista em bioestimuladores de colágeno, da parte corporal e facial. Se ela quiser fazer essa especialização, no seu caso, você é biomédico, Sim. Você pode passar essa capacitação para ela e ela habilitar dentro do conselho de enfermagem? Pode sim, desde que tenha critérios pedidos pelo conselho de enfermagem ou conselho de farmácia, é possível que ela venha estudar com outros profissionais, isso não impede. O que a estética trouxe para a gente de muito bonito foi essa multidisciplinaridade. Então hoje nós temos vários cursos que nós temos na mesma sala, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, biólogos, esteticistas. Isso cada um tem um conhecimento muito vasto numa área específica. Quando a gente junta essa galera toda numa sala, a gente cria monstrinhos ali. Porque o farmacêutico ele vai ajudar de uma forma, o biomédico de outra, o enfermeiro de outra. Dentro da tricologia é a mesma coisa. Hoje eu já estou com mais de 10 turmas formadas, mais de 300 alunos formados em todo o Brasil na parte de tricologia, e hoje eu vejo como que cada um auxilia de uma forma. Eu tenho desde médico,
grandes médicos aí que fizeram formação comigo em tricologia, e eu tenho também cabeleireiros que quiseram vir conhecer um pouco mais. Às vezes a gente precisa passar o conteúdo de uma forma mais branda, dar a mão, conseguir com que aquela pessoa consiga subir aos poucos, para ela conseguir compreender de forma mais didática algumas questões. Mas eu já vi muito cabeleireiro dar aula para médico em questão de cabelo. Tudo vai depender do quê? Do conhecimento, da vontade daquele profissional querer estudar aquela área. Então, hoje, o tricologista, a primeira característica que ele tem que ter é a multidisciplinaridade. Se ele não tiver essa característica, ele não vai conseguir trabalhar, porque ele vai precisar de diversos outros profissionais. Legal que você né? falou dos cabeleireiros. Eu estava conversando com um colega e ele falou para mim assim que o cabeleireiro ele deveria pelo menos entender o que está Sim, acontecendo ali com aquele cliente para poder chegar e falar assim, olha, você precisa procurar um especialista em tricologia sim, para poder tratar essa causa, o que está acontecendo. Eu acho que é uma alopecia, eu acho que é isso, né? Para poder direcionar, de uma forma né? mais específica. Por isso, Felipe, quando eu comecei a fazer os meus cursos em tricologia, quem fazia muito era médico ou era o terapeuta capilar. O que era esse terapeuta capilar? Uma pessoa que foi por anos cabeleireiro, ele começou a pensar que existe muito mais do que o corte, existe muito mais que a química, e começou nos processos de tratamento. Então, os meus primeiros cursos eu fiz com muitos cabeleireiros. Não na parte de corte, essas coisas que não tem nada a ver comigo, mas na parte de tratamento com argila, com óleos essenciais, com o cuidado. E a responsabilidade que o cabeleireiro tem em cima de um paciente é uma coisa muito impressionante. Às vezes a gente vê um cabeleireiro falando uma coisa para aquele paciente, que às vezes ele não aceita que o médico, que o outro profissional da saúde que esteja acompanhando ele não aceita, mas aceita o que o cabeleireiro dele está falando, pelo nível de confiança que ele tem. Por exemplo, um paciente ele vai no cabeleireiro pelo menos uma vez por mês. No médico, às vezes ele vai de 3 em 3, de 6 em 6, uma vez ao ano. Então, muitas vezes ele tem mais credibilidade no cabeleireiro dele do que no próprio médico. Então, hoje eu tenho uma missão, que eu tenho uma terapeuta capilar que trabalha muito comigo também, e a gente tem um curso básico para cabeleireiros, que é voltado mais do beabá mesmo. A gente pega na mão esse pessoal, começa a ensinar noções de bioquímica, noções de anatomia, porque às vezes ele não tem nenhum curso superior. Às vezes ele não tem nenhum curso, um curso médio, mas ele quer aprender um pouco mais. E sempre incentivando esse profissional a sempre se graduar cada vez mais. Hoje ele está como cabeleireiro, mas nada impede dele fazer um curso superior de enfermagem, um curso superior de biomedicina, de farmácia, e cada vez mais ele alcançar mais conhecimento, consequentemente aumentar o arsenal dele de possibilidades de tratar. Né? Na área da Jaque, né, que eu valorizo muito, a classe dos enfermeiros são de pessoas aguerridas mesmo, sabe? Eu já tive por experiência vivenciar a enfermeira que saiu de um plantão, engatou em 8 horas ali dentro de uma pós-graduação, saiu e foi para mais É outro um povo guerreiro. plantão, sabe? E assim, igual você falou, cada área, os farmacêuticos, os enfermeiros, cada um tem as suas habilidades, né? Então, unificar esses profissionais ali, Sim. trocar essa experiência é muito importante, né? Você tem certeza. alguma história? Como que você chegou na estética, Jaque? Conta um pouquinho pra gente Trabalhei aí. muito tempo em hospital, já fiz MBA em gestão, já trabalhei muito tempo em hospital, CTI, já tive consultório particular, né, voltado para a área de cardiologia, né. Trabalhei muito tempo em home care, hospitais, particular, e aí, sempre gostei de estética. Aí um belo dia, uma pessoa falou assim comigo, um amigo falou: "Por que você não vai para estética? Sua cara, você adora", né. E aí, deu um clique assim, aí eu fiz, caí de cabeça, eu falei: "Gente, que paixão que eu tenho, amo o que eu faço". Quando eu vejo meu paciente feliz olhando para mim e falando: "Nossa, eu gostei, eu sou apaixonada". Aí eu vim, assim, de cabeça, apaixonada, estudo constantemente. Hoje eu tenho um prazer enorme em estudar. À noite, ficar estudando até de madrugada, amo de paixão. Eu acho que quando a gente se identifica, aí a gente percebe que aquilo ali, que é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu vou fazer.
Assim, o legal da estética é assim, do que a estética proporciona para essas pessoas, né. Então, você que é mulher, você que é homem, que está querendo aumentar sua autoestima, busque um profissional de estética. Às vezes as pessoas ficam achando que não é acessível, né, mas tem várias formas. Hoje tem escolas de pós-graduação que você pode ser paciente modelo, pode aumentar sua autoestima. Busque a estética, busque profissionais da área, porque a doutora esteta ela está aqui para trazer conhecimento, profissionais de relevância, justamente para poder entregar conhecimento, né, essa troca de experiência, um biomédico, uma enfermeira, cada um com a sua peculiaridade, né, é assim, é muito lindo. Eu dentro desses anos que eu caí na estética de paraquedas, doutor Felipe, meu amigo, um dia que eu vi o doutor Felipe de terno, assim, todo elegante, sapato brilhando, falei: "Cara, é um advogado? O que é isso?" Não, é um professor de estética, está capacitando profissionais dentro da área. A Jaque, mesma coisa, essa elegância, esse glamour todo, e é bonito de ver quando você entrega o resultado para uma pessoa, a gratidão que essa pessoa tem, né. O cliente, gente, depois que ele passa, o atendimento que você passa para ele, ele gera essa gratidão, "muito obrigado, estou feliz com o meu resultado", A né, gente então está trabalhando assim com sonhos, né, Felipe, muitas vezes. Então a gente olha para aquela paciente ali, a gente não tem que olhar para ela só como uma questão financeira, mais um número. A gente tem que olhar que ele é o amor da vida de alguém, que é uma pessoa que está buscando um sonho, que está buscando ser melhor. Então, a partir do momento que o profissional da estética, antes de mais nada, é o profissional da saúde, ele vê aquilo dali como uma outra alma, como uma pessoa que está procurando um auxílio, ele trabalha de uma forma totalmente diferente. A gente não vende procedimento estético, a gente vende sonhos. Né? Então, às vezes, a gente realiza sonhos que às vezes aquela pessoa, por muitos anos, está pensando, está estudando, e ela está colocando o bem mais precioso dela nas nossas mãos. A vida dela, ela está colocando a saúde e a beleza dela ali nas nossas mãos. Então, cabe ao profissional da estética, da saúde, se capacitar cada vez mais, justamente para ele entregar esse sonho de forma mais adequada. Né? hoje um profissional da estética, ele formou, saiu de uma pós-graduação, ele gastou muita grana, às vezes um dinheiro que ele nem tem para poder gastar, mas ele fez esforço, conseguiu com amigo ajudando, com parente, para poder se especializar, e ele não tem condições de montar um consultório de atendimento. Hoje em dia, né, nós temos várias formas, né, hoje Sim. consegue sublocar espaços de atendimento, coworks. Como que você faz nesse processo já de atendimento? Hoje eu atendo em cowork, atendo lá na região hospitalar, em frente ao FMG, no Rio Grande do Norte. Consultório fantástico. Para nós profissionais que ainda não temos condições financeiras de abrir um consultório, nada melhor que um cowork. Você vai estar respaldado, né, vigilância sanitária em dia, e você tem a possibilidade de trabalhar mais tranquilo, Menos dor trabalhar de cabeça, né? menos Hoje, menos impostos, né. hoje eu falo porque eu já passei por isso, já atendi em várias clínicas, hoje eu tenho minha clínica, mas eu vou falar com você, se eu pudesse voltar lá atrás, trabalhar da mesma forma que eu trabalhava, porque assim, todo mundo, às vezes o profissional da saúde, ele vem, meu sonho é ter uma clínica, ter aquilo, só que ele não consegue observar as responsabilidades que se vêm. Primeiro a gente começa com o corpo de bombeiro, nós temos a vigilância sanitária, nós temos a prefeitura, tem todo o processo de marketing, tem todo o processo de gestão, né? E aí a esquece, quer ver esse glamour de uma clínica muito grande, mas esquece das responsabilidades. Estou começando agora, é melhor investir em curso. Depois que você tiver a capacitação, melhor investimento em você. Investiu em você, você tem muito em curso. Aí você começa a pensar em ter um espaço maior, a ter uma equipe maior e tudo mais. Hoje eu estava brincando lá, estava vendo um cartão de crédito meu, mas foi mais de 320 mil só em curso, em um cartão de crédito. Então a gente consegue ver essas coisas aí quando a gente tem um balanço financeiro, fora os outros, né, em outros cartões e tudo. Então, hoje o investimento para você ser um profissional bom vai ser em curso. O espaço vai ser consequência, né, disso tudo.
Então, hoje tem várias formas muito legais de estar atendendo. Faz parceria com uma esteticista, que já tem uma clínica grande, já tem uma clientela bem legal. Faz a parceria com um profissional que já é referência, mas ele está precisando de ajuda, né? Começa a ser mais curioso, começa a procurar um pouco mais como que esse profissional trabalha, como que é cowork hoje em Belo Horizonte tem vários, né? A Sim. gente conta aí a gente tem vários coworks aí, temos clínicas com espaços vazios também que querem aumentar essa agenda, temos diversas clínicas aí voltadas para franquias em Belo Horizonte. Então hoje dentro da estética o mercado ele é muito amplo, a forma de atuar é muito fácil, né? Só que uma coisa que eu sempre deixo para vocês é a seguinte: nunca trabalhe na ilegalidade. O maior erro que tem hoje do profissional da estética é trabalhar na ilegalidade. Às vezes ele trabalha nessa ilegalidade, um erro que ele comete vai acabar com a vida profissional dele para sempre. É por causa de um pequeno erro. Às vezes a gente demora anos para conseguir um nome, mas um pequeno erro que a gente tem ali, às vezes desmorona toda aquela moral que a gente tinha, todo aquele prestígio por causa de uma coisa relativamente boba, né? Então a gente sempre trabalhar dentro da legalidade aí, dentro da vigilância sanitária, dentro das regulamentações, que isso vai fazer o profissional cada vez mais ser referência. Pessoal, um prazer enorme trocar Prazer é essas todo meu, experiências Felipe. aqui com vocês. Fiquei assim imensamente grato. O objetivo do Dr. Esteta Podcast é trazer profissionais igual vocês com essas experiências para poder contar um pouquinho para a gente criar uma comunidade forte, né? Porque às vezes a comunidade da estética cresce tanto, mas a individualidade não deixa o negócio acontecer, né? Tem Então, mercado para assim, todo mundo, né, tem gente? muita gente que precisa da gente trocar experiências, contar histórias, cases de sucessos, tem vários para a gente entregar o nosso melhor. Então, para você que está assistindo o Dr. Esteta Podcast, eu peço que vocês sigam as nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, se inscrevam em nossos canais, falem para a gente o que vocês querem para a gente poder melhorar, para a gente entregar o melhor conteúdo para vocês. Eu deixo aqui a imensa gratidão, Eu doutor que agradeço, Felipe, Felipe. doutora Obrigada, Jaque. obrigada. Foi assim, uma experiência incrível trocar essa ideia com vocês, né? Parabéns pela Adorei, iniciativa, né? A parabéns, gente sabe que não adorei. é fácil aí, tá fazendo toda essa organização, muito sucesso, e que o Dr. Esteta ele venha trazer muita coisa boa para a área da saúde, para a área da estética e para todos nós que estamos envolvidos nessa grande luta aí, né? Que é a Sim. saúde estética. Obrigada, Felipe, pela oportunidade. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Pode ter certeza que você vai longe, vai dar super certo. Esse canal vai arrebentar. Bombar.